Olá, pessoal! Nessa semana eu soltei um vídeo mostrando este projeto. E uma coisa que eu comentei no vídeo que gerou dúvida de algumas pessoas e eu percebi que é um assunto que não está claro assim para a maioria das pessoas que vão utilizar esse tipo de híbrido no off-grid, que é justamente o seguinte: esse meu equipamento aqui, eu utilizo ele numa rede 220 monofásico, então tem fase e neutro. E nesta rede 220 monofásico, eu posso fazer aqui a equipotencialização e o aterramento do equipamento sem problema algum. Por quê? Porque está descrito no manual. E por que isso aqui gera dúvida? E também pode até queimar o híbrido se você não souber o que está fazendo. Por um detalhe muito simples. No Brasil, existem algumas diferenças de como a rede é disponibilizada na residência das pessoas. Então, eu preparei aqui para vocês uma pequena explicação. Não é uma aula de eletricidade, não é uma aula de engenharia elétrica, nada disso. É uma explicação simples e objetiva, que é para a maioria das pessoas que estão entrando no off-grid, que entendem pouco de eletricidade, entendam a diferença das redes de eletricidade que existem pelo país afora e consigam identificar qual a rede que tem na sua região e, principalmente, consigam fazer uma instalação correta de um híbrido off-grid sem danificar o equipamento e, principalmente, sem causar um acidente que pode machucar alguém, beleza? Então, vamos lá. O que ocorre? No Brasil, temos um território muito extenso e nesse território extenso foi implementado 3 formas de disponibilizar energia para as residências. Quais são essas 3 formas mais comuns? 110 volts monofásico, 220 volts bifásico e 220 volts monofásico. Qual é a diferença entre elas? É o seguinte: no 110 volts monofásico, você tem uma fase e um neutro vindo da concessionária. Fase e neutro, né? Muita gente até confunde e diz assim: vem um positivo e um negativo, né? Porque tem um fio que dá choque e outro que não dá. Né? Tecnicamente falando, fase e neutro, ou então linha e neutro, ok? Fica com essa informação. Existe o 110 monofásico e existe o 220 monofásico. O 220 monofásico é a mesma coisa do 110, só que é uma fase e um neutro, e essa fase tem uma diferença aqui de potencial, né? Tem uma tensão, uma voltagem de 220 volts. Aqui é 110 ou 127, que seja. Então, aqui é 110, aqui é 220. Tanto essa primeira como essa última são redes monofásicas. Por que são monofásicas? Porque só tem uma fase. É uma coisa mono é porque só tem uma. Então, monofásica, aqui só tem uma fase, aqui só tem uma fase. Só que aí tem alguns locais do Brasil que a pessoa diz: não, mas aqui é 220. Só que o 220 que tem na casa dela é um 220 formado por fase mais fase. A diferença entre fases. Esse 220 não é conseguido entre a diferença entre um fase e um neutro, que nem no 110 aqui, monofásico, nem no 220 monofásico. Ele é conseguido através da diferença entre fases. A diferença entre essa fase e essa fase é uma tensão, uma voltagem ali de 220 volts. Esse 220 é igual a esse? Depende. Depende de quê? De como você está utilizando. Se você está utilizando o equipamento 220, tanto esse daqui como esse daqui vai atender normalmente. Geralmente os equipamentos 220 eles trabalham tanto com fase-fase como fase neutro. O importante é ter 220 volts lá na entrada do equipamento. Isso é tranquilo. Só que estamos falando aqui, que eu estou falando 220, mas de equipamentos tipo um liquidificador, uma geladeira, um ar-condicionado e por aí vai. São eletrodomésticos, ok? Lembrando que aqui eu estou focando em tensões residenciais. Não estou falando de indústria, não estou falando de trifásico, de comércio, nada disso. Aqui é o que geralmente se tem na casa das pessoas. 110 monofásico, 220 bifásico e 220 monofásico. Geralmente, onde tem 110 monofásico, também
na mesma região, na mesma cidade, na mesma rua, tem um 110 monofásico, tem um 220 bifásico. Só que tem pessoas que têm a ligação só monofásica, paga mais barato, e tem algumas pessoas que têm a ligação bifásica, onde ela paga uma taxa de disponibilidade maior, né? A taxa mínima é maior, ok? Então, fica bem frisado. No Brasil tem 110 monofásico, 220 bifásico e 220 monofásico. Beleza. Aí vem uma questão muito peculiar, que é a questão dos inversores híbridos off-grid, que nem esse aqui que eu mostrei no meu projeto, que é o que está rodando aqui em casa. O que tem de peculiar nesse híbrido e na maioria dos híbridos que você vai encontrar no mercado, nesses híbridos de baixo custo, híbridos de entrada? O que você vai encontrar de comum com eles? A grande maioria são monofásicos. Eles são projetados para trabalhar com a rede fase e neutro. E como é que eu sei disso? Por um detalhe muito simples. Você vai na parte de baixo do equipamento, você vê que todas as marcações falam assim: entrada de concessionária, que é o ACIM, por exemplo, tem um L e tem um N. O N é o próprio neutro, isso é tranquilo. E tem esse L. O que é o L? O L é do inglês line, que significa no português linha, que é a mesma coisa de fase. Então, linha e fase na elétrica é a mesma coisa. Então, esses equipamentos, tanto os equipamentos 110 que tem, os híbridos 110 como os 220, eles são pensados para trabalhar em redes fase e neutro, linha e neutro. Linha e neutro na entrada, linha e neutro na saída. Beleza. Mas, nesse exato momento, deve alguém estar pensando: poxa, mas eu tenho um híbrido desse, parecido com esse, não é da Sunry, é talvez um da Nenge, um da PowerMR, um da Easum, que seja. Você tem esse híbrido e você lembra que na sua casa a rede é 220 fase-fase. E você está utilizando este híbrido. E está tudo ok. Funciona. Funciona. Ok, funciona. Só que tem um detalhe. Note que você fez uma adaptação. Você pegou um equipamento que o fabricante especifica que é linha e neutro e está usando ele na rede fase-fase. Por sorte, muitas pessoas têm medo de aterrar os equipamentos, de fazer o correto aterramento dos equipamentos, de fazer a tal da equipotencialização, que aí já é assunto para outro vídeo. Então, muitas pessoas têm medo de fazer isso. E isso é o que está salvando muito desses inversores híbridos. Por quê? Porque se você pegar um inversor híbrido desse, que ele é pensado para trabalhar numa rede fase neutra, uma rede monofásica, e joga ele numa rede bifásica, e se você fizer a equipotencialização dele, você vai queimar o equipamento. Se você aterrar ele, você também corre o risco de queimar o equipamento. Então, se você for utilizar um equipamento desse, que é para ser linha e neutro, fase e neutro, numa rede fase-fase, o mais seguro é simplesmente não fazer nenhum tipo de aterramento. Eu até vi um vídeo lá do técnico, do Jonas, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, o vídeo dele, ele colocou esse vídeo ontem. Muito bom o vídeo, ele explica justamente, ele mostra justamente o equipamento desse, que se utilizar numa rede fase-fase e tentar fazer equipotencialização, o nome é difícil mesmo, equipotencialização, você vai queimar o equipamento. Aí você deve estar pensando, mas o que diacho é esse tal de equipotencialização que esse rapaz está falando? O professor ficou doido, ele inventou uma palavra agora e quer que eu entenda. Equipotencialização nada mais é do que você pegar tudo que for neutro e aterramento e colocar no potencial de zero. Você junta tudo no barramento só. Aqui é porque está faltando uma parte do desenho, mas esse neutro em algum momento vai se juntar com esse terra lá na ligação do quadro. Então, isso daqui só dá certo se for uma rede monofásica, para fazer isso pegando, equipotencializando o neutro de entrada e saída do inversor. Se for uma rede bifásica, você não segue esse desenho. Porque se você seguir, você vai danificar o seu equipamento. Não correr risco, ok? Aí vem a dúvida. Beleza, mas não existe nenhum equipamento que seja fase-fase, eu possa trabalhar de forma segura, fazendo o aterramento dele, fazendo a equipotencialização, porque ele vai ter fase-fase neutro, e eu vou conseguir usar uma rede bifásica? Tem.
existem sim esses equipamentos, só que eles são raros e caros, né? Geralmente eles são mais caros, são mais difíceis de encontrar e dependendo da situação pode acabar inviabilizando o projeto off-grid ali de baixo custo. Se for um off-grid para um cliente, é tranquilo demais resolver isso aqui. Você vai lá no distribuidor de energia, de material de energia solar e vai pedir um kit com um DAI modelo americano, que ele é bifásico, ele é fase e fase neutro. Está resolvido o problema. Vai gastar o dinheiro de um Celta, mas você resolve o problema do cliente. Agora, se você está montando um off-grid de baixo custo na sua casa, vai pegar um equipamento desse que custa ali de R$2.000, às vezes até menos. Eu já vi equipamento desse sendo vendido por R$1.000 ali no AliExpress. O que você faz? Você vai pegar o equipamento mais barato que tem, possivelmente ele vai ser 220 monofásico, você vai instalar ele, mas não vai fazer os aterramentos, porque se fizer, vai dar ruim. Beleza, pessoal? Lembrando que aqui é um relato de alguém que está diariamente nos grupos de energia solar, off-grid, e vê o pessoal passando por essas dificuldades. Para mim, isso aqui já era mais transparente, só que eu percebi que muita gente não entende essa parte, ou então nem sabe que existe. Tem gente que mora numa região onde, quando fala para ela que a rede é 220, ela já imagina que é 2 fases. Ela não imagina que tem uma rede 220 no Brasil que é fase neutro. Da mesma forma que tem gente que mora numa região fase neutro, que quando fala que é 220, a pessoa acha que é fase neutro. Ela não imagina que pode ser 2 fases. Então eu trouxe esse vídeo justamente para unificar essa informação. Eu trouxe aqui da forma mais simples possível. Se tiver alguém aí formado em eletrotécnica, engenharia elétrica e por aí vai, deixa nos comentários aí o que vocês acharam da explicação. Principalmente, se tiver alguma informação para complementar, podem deixar nos comentários, vai ajudar toda a comunidade. Quem sabe eu faço até um segundo vídeo depois, trazendo as informações extras que eu não consegui passar nesse vídeo aqui. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se gostou do conteúdo, deixa aquela curtida e principalmente não se esquece de se inscrever no canal, porque esse canal aqui é voltado justamente para isso, é para tentar ensinar para vocês um pouco de energia solar off-grid a cada dia. Beleza, pessoal? Até mais!